Primeiro Guaraná eu tomei na vida quando eu fiz crisma. Nós não tínhamos direito a lazer nenhum. A nossa geração era o sem futuro. No fim da primeira missa, os rapazes de cima faziam uma aposta. Qual é a primeira véia que vai cair, né? Nas freiras nós roubava a padaria toda noite, e linguiça e pão. Sou Adelino Kiu, vulgo Piragi, porque ninguém me conhece como Adelino, muito pouco, né? E nasci em 1949. E nasci numa época, talvez, quando se começou a época mais ruim de Três Itilhas. Vamos dizer, ruim em cultura, ruim em diversão, não tinha nada. Na minha infância, não se tinha um Schuhplattel, né? A banda era só para os privilegiados, nós não tínhamos direito a lazer nenhum, né? Então fomos criados na rua ali. E se nós estávamos em cidade grande, nós íamos se perder, como no interior não se perdeu por falta de oportunidade, não se perdemos, né? Estrada até 1960, que nós íamos na aula, não tinha nem uma pedra de paralelepípedo. Era só chão sem cascalho. Então até tinha uma idade para frente, na descida da Dona Berta, que era hoje que está saindo ali aquele Hotel Áustria, tinha uma descida no Carão bem lisa. No fim da primeira missa, os rapazes de cima faziam uma aposta. Qual é a primeira véia que vai cair, né? Vai ser fulano de tal, fazer uma aposta, que geralmente a metade caía de liso que era, né? Então nós dava risada, assim. E eu se criamos muito pobre, fui criado pelos meus avós, que também não tinham recursos, eram assim, microagricultores, né? E fomos criados na batata mesmo, como se diz. Fui na aula do meu avô, sempre que morava na vila ali, onde é o posto Texaco hoje, daquela terreno para cima no aula era tudo deles, nós trabalhávamos ali. Daí nós ia na aula até 10 anos, nós fomos 11 anos, aí acabamos o primário. Daí em Três Itilhas não tinha oportunidade de emprego, ninguém conseguia um emprego. Por isso que chamamos a nossa geração era o sem futuro. Todos tinham que ir embora. Iam para São Paulo ser pedreiro, no reboque, nos prédios, a maioria ia embora, né? Ou ia para a Áustria, ou algum lugar eles tinham que ir, para Joaçaba, alguns dias que tinham a sorte de arrumar um emprego, aqui não se tinha nada. Ou era carpir arroz para os outros, né? De empleitada, ou nada. Dinheiro nenhum. Por isso que eu também ia cedo embora, mas daí surgiu o tal do ginásio normal. Então deu-se uma oportunidade para alguns jovens de 15, 16 anos, ali 14, que essa turma entrou várias idades. Tinha até de 18 até 13 anos, 12 anos. Então se juntou essa turma de 40. Chamava-se Ginásio Normal Mauro Ramos. E nós fomos nesse ginásio onde muito aprendemos, que a dona Filomena, a irmã Filomena, era uma baita professora. E aprendemos coisas do mundo inteiro, por isso hoje, como dizem os caras, eu conto coisas do mundo como se eu já estivesse lá um dia, mas nunca fui lá, mas a gente aprendeu tanta coisa com ela. E nesses 5 anos foi esse ginásio. Então eu fiquei lá até os 19 anos da minha formatura. Então nesse ciclo aí a gente vivia pobre, mas vivia até feliz, né? E nossas idas nos bailes era de a pé, porque nós não tínhamos nenhuma bicicleta. E ainda assim não podia entrar no baile porque não tinha dinheiro para pagar ingresso. Tinha que esperar o caixa, geralmente, antigamente no interior, o caixa desistia meia-noite, 1h da manhã, ele desistia de cobrar entrada, porque não vinha mais ninguém mesmo. Daí nós estávamos escondidos, quando ele saía com a caixinha, nós entrávamos, né? Aí era aquela alegria. E enquanto isso que nós não entrávamos no baile, nós aprontávamos, né? Por fora, né? Como o cara vinha com uma carroça de boi, estacionava para ir no baile, nós encangávamos um boi virado, olhando para trás. Calcula o susto do homem quando monta na carroça, vê um boi olhando para ele, né? O que aconteceu? Um dia tinha um senhor, que a gente não vai lembrar os nomes, mas não vai falar o nome, um senhor, ele ficou viúvo, ele estava muito empolgado, e ele ia numa charrete. E a gente sabia que no fim do baile, quando ele ia embora, ele passava o laço no cavalo, quem chegava a empinar a charrete. Nós tiramos um arame, amarramos na roda e no forno a lenha, né? Amarramos bem. E nós ficamos lá até o fim que ele foi embora. Quando ele empinou o cavalo e saiu assim, veio tudo abaixo do forno. Telhado e tudo no chão. Aí nós dava risada, né? Nós fazíamos as nossas aprontagens.
Chegamos a desmontar uma carroça de um cara que foi no baile, não sabia que não tinha ninguém em casa, chegamos a desmontar uma carroça vazia que estava na casa dele, desmontar e pôr em cima do telhado e montar em cima do telhado. Você calcula, o homem outro dia roubaram a minha carroça. Se ele não olhou para cima, ele não viu que a carroça estava montada em cima. Isso foi um susto para o homem, né? Então nós aprontava muito, né? Isso sem contar que nas freiras nós roubava a padaria toda noite, e linguiça e pão. E... Durante a aula alguém entrava na padaria, aquelas tramelas assim que fecha para cima e para baixo na janela, só destramelar, né? Depois tu vai por fora e empurra para dentro, né? Ou puxa para fora. Daí nós assaltava eles ali, né? E o compadre gordo, que era o nosso delegado, corria atrás de nós, mas não alcançava nós, né? E daí ele disse que, por isso que veio a famosa frase, sem viatura não posso mais perseguir essa cidade, não consigo alcançar. Ele queria a viatura, era a viatura, ele queria dizer. Sem viatura não dá mais. Daí um dia ele correu, nós estávamos roubando laranja nas freiras, ele correu atrás de nós e nós corremos em cima do muro da esterqueira, né? E ele correu atrás e caiu na esterqueira. Nós tivemos que voltar para ajudar ele a sair da esterqueira. Foi o maior fiasco, o delegado cair na esterqueira, né? Foi muito bom, né? E daí essa vida foi assim. Eu, como daí me formei aos 19 anos, tive a sorte de que eu era um caminhoneiro bom, que trabalhava com meu tio na ferraria, já sabia dirigir bem caminhão. Eu peguei um empreguinho de caminhoneiro. Daí nós ia para São Paulo levar tábua. Tempo de Brasília, nós levava tábua para Brasília, na construção de Brasília, foi muito para levar tábua, com o seu Renault Schatz, que tinha bastante caminhão, nós viajávamos para lá. Mas isso era um emprego assim, não muito bom. Nesse intermédio ali surgiu uma oportunidade de nós ir para a Europa, né? Trabalhar na Áustria. Aí se aventuremos, né? O dólar na época era horrível, porque era $4.500 uma passagem e o dólar era 1 por 1. Calcula o drama, né? Daí nós juntamos esse dinheirinho para ir para lá. Daí trabalhei na Europa e para juntar um dinheirinho, mas não juntemos muito, porque nós tomávamos tudo em cerveja, né? Também não sobrou muito, né? Aí depois voltei da Europa, daí fui trabalhar de caminhão de novo, mas daí logo casei, né? Daí a Helenir não quis marido caminhoneiro, daí fiquei em casa e abrimos o Matadouro, né? O Matadouro que ficou ali 25 anos com nós, né? Foi fechado pela Ambiental depois, porque era muito central e coisa, mas conseguimos fazer a vida em cima do matadouro, né? Foi muito bom esse matadouro e deu muito dinheiro na época, né? Couro valia ouro, né? Foi uma beleza aquelas épocas lá. Mas eu de novo, voltando aos anos 50, eu conheci o êxodo de Trestilhas. Eu sou uma testemunha viva do êxodo. Os micro e pequenos produtores não conseguiam sobreviver porque eles só vendiam porco. E o frigorífico Panuncelli, que era o de Erval do Oeste, era o único comprador. E entrou numa crise e não se vendia mais porco. Além de não levar nunca porco magro, porque eles só queriam os gordos, os magros era chamado de enxuto. Enxuto não leva, porque era a banha que valia na época. E daí os colonos foram descapitalizados. E eu sou testemunha que a coletoria era aqui vizinha, nossa, bem aqui vizinho. O Vineto era o coletor. E ele tirava a guia de mudança, nenhum santo dia que passava sem uma mudança indo embora de Trestilha. Isso um ano inteiro. Todo dia tinha uma mudança indo para o Paraná. Paraná e Paraná e Paraná. Todo mundo ia para o Paraná. Isso foi o êxodo. Todo mundo foi embora. Até os austríacos perderam a identidade dele. Porque eles não sabiam mais nem construir uma casa típica. Só faziam, os carpinteiros austríacos faziam banguló. Os austríacos, quando iam fazer uma casa nova, era um banguló. Perdemos tudo. Eu pensei, isso aí vai virar uma nova Bicaré, né? Porque aí era só banguló, né? E graças ao padre, que veio o Padre Kim, que nos anos 70, ali veio o Padre Kim, que começou devagarzinho essa coisa de voltar às origens, né? Voltar à construção típica, voltar a alguma coisa de cultura melhor, daí surgiu aquela misturismo lá, né? Que a volta e meia encontro uma hoje e diz, você foi misturismo, mas agora ficou feia, né? Diz para a Elizabeth, mas agora tu ficou feia. E a Elizabeth, falando dela, ela disse que no ginásio ela era professora. Ela disse, todos os alunos, eles tinham um pouquinho de paixão por mim. Eu disse, mas não sei eu, né? Eu nunca tive.
Nunca tinha paixão por você. Era muito folclórico mesmo. E a nossa vida foi assim, né? Trilhamos uma vida e vivemos felizes, né? Sou original de alemão, de 4 avós da Alemanha. 2 eram nórdicos, de Schleswig-Holstein, e outros eram da Baixa Saxônia, os Korol, né? Mas o meu avô Korol, que me criou, era um baita homem. Não porque lavava louça para mulher, mas ele era um baita homem. A minha avó era analfabeta. Ela não sabia ler. E o avô, toda noite, quando eu dormia, eu escutava ele lendo romances em voz alta para ela. Que marido, né? Lendo em voz alta romances para a esposa. E o incrível que pareça, quando o meu avô morreu, deu uns 15 dias, ela conseguia ler. Eu acho que ela já sabia ler antes. Que ela só queria que outro lesse para ela, né? E ela só falava, tudo bem, schön, ela dizia, Foi uma vida interessante. Apesar de muitas dificuldades, a gente viveu feliz e fez muitos amigos, né? Depois de ter casado aqui, eu participei da fundação dos bombeiros, graças ao André Moza e ao Conrado, que tiveram a ideia e trouxeram um austríaco chamado Weckscheider, que ele fez esse intercâmbio com a Áustria aqui, daí a gente reuniu, mas de novo, eu e o Schultz e o Tarso só entramos porque faltou 3. Nós não éramos dos 7 fundadores, né? Mas faltava 3 para assinar a ata. Então nós entramos no Conselho Fiscal, o Schultz, o Tarso e o Piragi. Alguns tradicionalistas não querem que nós sejamos fundadores. Eu disse, eu não preciso ser fundador, mas a ata da fundação eu assinei, né? Já é alguma coisa, né? Então fundemos os bombeiros e daí foi uma época difícil no começo, né? Chegava, nós estávamos num evento, ter que sair apagar um fogo, aí tinha só balde e coisa, e entrar no açude e pegar com balde, era uma tristeza. O André Moza tinha o trolete dele. Quando eu comprei o trolete, nós tínhamos aumentado a frota, ficamos com 2 troletes. Aí mozzarella, coisa assim, nós já começamos a comprar. Nós punhava dinheiro do bolso para botar combustível nos troletes, que nós não tinha dinheiro. Depois veio aqueles $18.000 uma vez ali, daí começamos a construção da sede antiga ali, que foi muito sofrido, mas conseguimos construir. A gente construiu quase tudo mesmo. Reboquemos mesmo, levantemos tijolo mesmo. Isso era um puxirão de obras só. Fizemos coisa muito bonita ali. E hoje está ali, né? Hoje eu não estou mais nativa, mas ainda faço parte dos bombeiros, né? E o primeiro Guaraná eu tomei na vida. Depois falam das criancinhas que não podem tomar Guaraná. E o primeiro Guaraná que eu tomei quando eu fiz crisma. E meu padrinho era avô, porque a gente não saía fora da família. Ele pagou um Guaraná. E daí ele me falou que esse Guaraná custou 2 quilos de porco. Tivemos que tomar bem devagarzinho para aproveitar, né? Que pobreza, que pobreza. Não se vendia um ovo, não se vendia uma galinha, não tinha nada para vender. Hoje o pessoal reclama. Hoje reclama. Cada piata tem um carro, tem dinheiro, né? Em 1963... as irmãs, cabeceadas pela irmã Filomena Rabelo, a nossa querida professora, e ela foi para Florianópolis, ela pediu para se fundar um colégio assim que ensinasse um curso de 2º grau, porque até então só tinha até a 4ª série. Então o governo disse, nós só podemos abrir uma turma, mas tem que conseguir 40 alunos. Aí foi uma chamada geral, aí no fim tinha 20 só. Aí começaram a pegar os velhos, de tudo que é idade, de 12 até 20 anos. Então dava uma diferença de idade dentro da turma. Então tinha de tudo que é tipo. Mas a gente se respeitava e tudo. E o João Klotz até hoje, ele não se conforma, porque ele é um homem que quer ganhar sempre, né? Que daí tinha uma Olimpíada lá e eu ganhei dele no salto em altura, né? E até hoje ele fala assim, aquele dia eu não estava bem porque perdi. João, às vezes a gente perde, né? Não é sempre que a gente ganha, né? Daí esses dias ele queria pular de novo, salto em altura comigo, eu disse, acho que não vamos mais pular porque nós vamos se quebrar, né? Nós pulamos 1,70 m livre, né? E ele não conseguiu, eu consegui. Daí ele perdeu o campeonato da escola, ele perdeu, né? Mas ele tá invocado até hoje.
Foi muito bom. Daí entrou bastante nessa turma, entrou bastante, que as freiras trouxeram as internas de fora, né? Veio as mulheres das fazendeiros de Palmas e de não sei de onde, traziam tudo para dar esses 40. Ficavam internas aqui, né? Então surgiu essa turma de 40, né? Mas logo no primeiro ano já teve desistências, mas daí já estava fundado, ele continuou, né? Porque a nossa turma que se formou, só 26 se formaram, que está hoje na minha foto, 26 se formaram dos 40, né? O resto desistiu. Foram anos muito bons. A primeira infância que eu vivi com meu avô, Jorge Corol, homem muito religioso, de um coração imenso. E nós fomos criados lá, não se tinha dinheiro para comprar brinquedo, nem existia brinquedo. A nossa diversão é brincar com sabugo de milho, daí nós fazíamos os chiqueiros e as cevarias, cada sabugo tinha sabugo colorido antigamente, muitas cores no milho, né? Porque era milho comum, eles não tinham milho de qualidade, né? Milho de índio que diz que tem cores, né? E daí nós brincávamos, ou ele deixava nós criar coelho também, e recolher ovo, né? Isso era quando nós éramos assim, já tinha 5, 6 anos, nós tínhamos que recolher os ovos todo dia, né? E criar coelho, tratar os coelhos, né? Mas os brinquedos eram literalmente só com sabugo, né? Mas aí nós fomos progredindo, quando eu tinha 10 anos, eu já pude sangrar o primeiro porco. Ele me deixou sangrar para me ensinar como mata porco, né? Então, por isso que eu me tornei depois um açougueiro, né? Porque eu desde a infância já matava porco, né? Quando eu morei, depois dos 10 anos, fui morar com meu tio Roberto Felda, que até eu fui morador das Três Barras, uma época ele vendeu as terras aqui, fomos tudo para Três Barras. Lá nós carneava toda semana, os piá tinham que carnear cabrito. O velho só dizia, nós vamos fazer um churrasco amanhã, ele dizia, vamos fazer um churrasquinho amanhã, piazada carnear cabrito. Todo fim de semana, e domingo festa, churrasco no cabrito velho. Foi muito bom Três Barras também. Eu vejo que hoje Trestilha, ela está crescendo coisa fora do normal, até dizia assim, né? Eu não sei onde é que vai dar isso. Esses dias teve aqui um amigo meu da Europa, ele disse, cidades que nem Trestilha lá, se tiver 2 ou 3 obras, é muito. Você pode voltar 10 anos depois, a cidade está igual. Aqui, se o cara sai 10 anos, ele não acha mais nem onde ele morava. Porque mudou tudo, né? Tá numa expansão muito grande. Tomara que tomam conta disso, para não vir uma desordem depois, né? Ou virar um monte de elefante branco, né? Mas hoje tem emprego, as indústrias procuram empregado, nem conseguem. De tanto emprego que temos. Eu nasci aqui, me criei aqui, e aqui vou morrer. Porque aqui é meu lugar. Como dizia o Tala. Muito bom essa cidade, viu? Eu estou orgulhoso de Trestilha, porque nós somos trestilhenses, apesar de não ser tirolês, mas eu gosto de Trestilha, e do costume e dos telhados. Até questionamos com o vizinho ali, que não pôs telhado em cima, mas eles convenceram que era lei, não precisa ter telhado. Eu gosto de telhado, né? E jardim, né? Você pode ver aqui em casa, tem jardim, né? Porque minha mulher é uma italiana, mas casada com alemão já virou alemão também, né? Eu fui para a Europa em 73. Fomos de navio, porque era mais barato e como nós não conhecíamos muita coisa, nós já aproveitamos a fazer um turismo já, né? Que esse navio aí, ele saía de Santos, daí parava em Rio de Janeiro, daí parava em Salvador, daí Lisboa, Barcelona, Saint-Tropez na França, e descemos em Gênova, na Itália. Aí, pegamos um trem. E quem nos acompanhava nesse navio era um padre de Trestilha, né? Eu não vou falar o nome dele. Pode falar. O Pointler, né? O Pointler. Não pode falar dele. Franz Pointler. E daí ele disse, se vocês carregar as minhas malas, ele tem um monte de mala, pesando aqui no inferno. E daí, se vocês carregar as malas, eu pago a passagem de trem, né? Eu já estava sempre meio sem dinheiro. Até na Áustria. Tá bom. Chegamos na divisa. Não, primeiro, antes da divisa, ele me manda descer em Verona. Jogamos tudo aquelas malas para fora.
De repente ele viu que não era nessa estação, era Verona Velha e Verona Nova. Vecchia Nova. Não, era outra Verona, para nós descer. Joguemos todas as malas para dentro, porque lá o trem, quando fechou, se foi. Quem ficou para fora, ficou. E nós ligamos para dentro. Aí chegamos na divisa lá em cima. Aí ele disse, ficam aqui. Aí vimos pela cabeça dele de noite, chegamos lá, eram umas 2 da manhã, que ele foi lá no chefe dos guardas lá dentro. De repente veio um guarda, nós passemos por fora da alfândega com as malas. Já nós nós já era mais ou menos sabido, né? Diz, alguma coisa tem aí, né? Aquelas malas pesadas que é o inferno. Daí, fomos embora, tudo bem. O guarda pegou nós, passemos por fora da revistação. Passemos lá onde passa os trem atrás. Assim, isso é estranho, mas tudo bem. Porque lá você tem que desembarcar no trem aqui e embarca no outro, do lado da divisa, né? Porque esse trem volta, né? Daí todo mundo tem que descer do trem para pegar outro lá, para fazer a alfândega. E daí fomos embora até lá. Aí onde nós chegamos depois em Brixlec, que fomos trabalhar lá, daí um cara me falou que era o maior contrabandista de pedra preciosa. Digo, mas sim, nós estamos presos até hoje. Até hoje nós estávamos presos lá. O homem estava fazendo contrabando de pedra. Tudo umas manias pequenas assim, mas quase tinha que dar um soco para erguer. Assim. Daí, sabe o que o Fussa disse para ele? O que tem aí dentro? Tão pesado. Ele disse, alles Bíblia. Tudo Bíblia. A Bíblia dele. Depois você viu que era contrabandista de pedra. Olha, fomos mal, viu? Daí eu peguei nesse padrão, que esse patrão nos foi indicado lá. Daí o meu amigo Fussa, ele foi trabalhar numa firma lá para botar paralelepípedo dentro do rio, né? Cada pedra de paralelepípedo pesa 1 tonelada. Daí a máquina pega e daí o cara tem que nivelar. O nivelador era o Fussa, né? Daí ele deitava no fundo do rio e manda bater até que está no nível, né? Mas disse que o arrumador lá falou que o Fussa às vezes pegava no sono e ele ia fazendo a mesma coisa, né? Deixava ele dormir. Daí, como o homem precisava de caminhoneiro, eu era caminhoneiro profissional, daí eu fui para o caminhão, né? Também foi uma coisa não fácil, né? Daí ele disse, você vai ser o auxiliar, né? Porque 2 motoristas que trabalham 24 horas, o caminhão anda 24 horas. Vai 2 motoristas, você é o ajudante e o outro é profissional. Daí, quando encontrei o cara, ele disse, meu Gott, ein Gott, dass du noch Deutsch bist. Ich hätte mir gedacht, jetzt kommt so ein Buschneger an. Ele disse assim, que é agora da América do Sul, ele pensou assim, Buschneger, ele gostou de mim. Daí fomos para a Alemanha, as partes de viagem, nós íamos na Alemanha descarregar, carregava na Brilwerke, em Colônia, blocos de motor para Fiat, tanto Torino como Nápoles e outras fábricas da Fiat. E daí, um dia ele quis ir para casa lá e nós, na casa dele, visitar os pais dele, e nós esquecemos também o Tagesbuch, nós não preenchemos o Tagesbuch. E por isso que eu estou hoje ainda com 50 e tantos anos sem carteira, sem ganhar uma multa. Aí os guardas pegam nós. Aí Tagesbuch, vem o primeiro é o Tagesbuch, né? Tantas horas você dirigiu, tantas horas eu estou no assento, tantas horas eu estou dormindo, tem que tudo fechar com o outro, né? Não estava preenchido. Daí o guarda disse, esse aqui, né? Esse aí é do Brasil. Ele disse, isso fica na África? Sim, na África, tudo bem. Deixemos por isso, eles pensam que o Brasil sempre fica na África, né? E daí o guarda disse, 20 marcos, na época era o marco, ainda não tinha o euro. 20 marcos de multa para o meu companheiro, e ele disse para ele, nada, porque você tinha que ter explicado para ele. Eu fiquei sem multa. Foi uma sorte, né? E daí nós trabalhávamos nesse trajeto, Alemanha e Itália, depois às vezes nós ia para França, às vezes para Polônia, para Iugoslávia, né? Na época ainda era Iugoslávia, hoje não é mais, tem uns 300 países lá, né? Na Iugoslávia nós fomos para Polônia bastante, e a gente conheceu todas as rodovias. Eu acho que se eu voltar hoje lá, depois de 40 e tantos anos, eu ainda não me perco nas rodovias.